E o que é esse danado desse encapsulamento? Beleza? Esse encapsulamento vocês têm que prestar atenção agora. Vamos, Lívia, consegue acordar aí um pouquinho? Mas 2 aulas daqui a pouco muda, é outra disciplina, aí é mais tranquilo. Ó, vamos lá, presta atenção. Ó, objetos, prestem atenção, galera, por favor. É um pouco complicado de entender isso. Preste atenção. Ei, acorda também, menina. Ó, tá aqui, né? Os objetos, eles possuem comportamentos. O termo comportamento diz respeito a que operações são realizadas por um objeto e também de que modo estas operações são executadas. De acordo com o encapsulamento, objetos devem esconder a sua complexidade. Este princípio aumenta a qualidade do sistema de software orientado a objeto em termos de legibilidade, clareza e reuso. O encapsulamento é uma forma de restringir o acesso ao comportamento interno do objeto. Um objeto que precise de colaboração de outro para realizar alguma tarefa simplesmente envia uma mensagem para o último. Então ele envia a mensagem, ele não vai acessar o outro objeto. A gente vai entender aqui. O método que o objeto requisitado usa para realizar a tarefa não é conhecido dos objetos requisitantes. Na terminologia da orientação a objeto, diz que um objeto possui uma interface e a interface de um objeto é o que ele reconhece e o que ele sabe fazer, sem descrever como o objeto conhece ou faz. A interface de um objeto define os serviços que ele pode realizar e, consequentemente, as mensagens que ele pode receber. Ó, presta atenção aqui, ó. Uma interface pode ter várias formas de implementação, mas pelo princípio do encapsulamento, a implementação utilizada por um objeto receptor de uma mensagem não importa para o objeto remetente da mesma. O que é que eu quero que vocês entendam aqui, ó? O que é isso, esse encapsulamento? Ó? Na prática, você vai criar um atributo e vai criar um método com algum prefixo. Então, por exemplo, quando você coloca assim lá, utilizando tanto o Java como o PHP, você pode criar ele público, public, private. Exemplo, public, private, protect. Beleza? O que é que isso significa? Ó, um atributo ou um método criado como público, todos têm acesso. Todos, como assim, professor? Todos. Tanto dentro da classe, quanto de fora da classe. Beleza? Então, se eu tenho um aluno e ele tem lá um nome como público, qualquer pessoa tem acesso ao nome. Qualquer um. Ficou claro? Sim. É como se fosse aquele negócio que estava explicando do funcionário, que tem os dados o nome dos alunos. Sim, mais ou menos. Certo? Sim, mais ou menos. É porque é diferente. Ali era de banco de dados, não era? Que a gente estava vendo uma revisão. Não é não? Que você está falando? Não, era das limitações do usuário e programador do sistema. E as limitações que o programador dá ao usuário, por exemplo, o professor... Não, ali é permissão dentro do sistema, é diferente. Então, é diferente. Ó, isso aqui a gente está falando... Os objetos, eles não trocam informações. Sim. Essas mensagens. Então, imagine que você tem uma classe aluno e você tem uma classe, sei lá, Não, vamos botar que a gente botou no stand aqui, qual era? Curso, né? Curso, beleza? E aí no curso você tem um nome, só que esse nome ele é public. Nome. Seria o nome do curso. Então o aluno, ele consegue ter acesso ao nome do curso, porque é público. Beleza?
Agora, por exemplo, se eu crio um código, se eu crio um código lá como private, code, apenas o curso vai ter acesso a esse código. Só ele tem acesso. Se o aluno tentar acessar, vai dar acesso negado. Lembre-se, quando eu digo aluno, eu não estou falando a pessoa aluno, eu estou falando o objeto aluno. Beleza? Se ele tentar acessar, ele não vai conseguir. Tá ok? Porque o código aqui nesse caso, foi criado como privado. Ele encapsulou. Entendeu agora? Entendeu de onde vem esse nome? Encapsulou. Ele pegou esse... Entenda que ele pegou esse apagador aqui e ele protegeu. Ele protegeu aqui agora. Encapsulou. Beleza? Por isso esse nome. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu? E aí vem o protect. O que é esse protect? É uma marca. Ó, o protect, o que é que ele faz? Ele vai deixar a classe utilizar e quem herdar dela também utiliza. Ou seja, vamos lá. Lembra o exemplo que eu dei de animal? Animal, ave, lembra? Vamos supor que ele criou a cor lá em animal, tá lembrando? Ele criou como protect. O que acontece? Quem herdar dela vai conseguir acessar. Vamos lá. Vamos supor que o aluno ele herde de pessoa, certo? E eu tenho aqui, ó, protect, sei lá, nome. Ó, o aluno herdou de pessoa. Ele herdou o quê? Protect, nome. Ok até aí? Se eu quiser acessar no aluno, o aluno consegue. Só o aluno. E quem herdar. Então, se eu tiver outra pessoa aqui, por exemplo, professor, ele vai conseguir acessar também o nome. Vocês estão entendendo? Professor. Eu tenho duas classes, ó. Eu tenho aluno e professor. Ambas as classes vão herdar o protect. Aqui. Tá ok? Eles vão conseguir acessar. Agora, se o curso tentar acessar, ele não consegue. Entenderam agora? Público, todo mundo. Qualquer pessoa. Privado, só a classe. Protect, a classe e a classe filha. Ou seja, quem herdar as propriedades. Beleza? Isso aí é encapsulamento. Tá ok? Ficou claro? Sussa? Beleza, então vamos adiante. Antes que acabe, antes que você apague. Copie no caderno, eu espero. Não, tire foto não. Copie que dá tempo. E o que é que a gente vai ver agora? Ó? A gente vai ver polimorfismo. Prestem atenção, galera. Esses princípios são um pouco complicados para entender. Principalmente entender de primeira. Beleza? Então é complicado mesmo. Não fiquem achando que é porque eu não estou entendendo. É difícil de entender. Mas depois vocês vão ver que é uma coisa simples. Como era o nome do outro encapsulamento? Encapsulamento. Não é encapsulação, não? Encapsular bem. Quem consegue desvendar o que é esse polimorfismo apenas olhando essa imagem? É algo que vai causar reação. Reação diferente Em ambas as pessoas. dependendo do objeto.
Então a ideia é essa. O que é o polimorfismo? Então, por exemplo, ó, você tem um método lá chamado jogo de futebol. Só que esse método, ele é o mesmo método, jogo de futebol. Só que ele tem uma ação diferente, dependendo do receptor, dependendo do objeto. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, ele ficou feliz e ela ficou pé da vida aí. Beleza? Então, ó, é a habilidade de objetos de classes diferentes responderem a mesma mensagem de diferentes maneiras. É uma linguagem, em uma linguagem orientada a objeto. Aí já tem um código aí que vou entrar em detalhe para a gente não confundir. Vamos entender, ó. Vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Galera, preste atenção. Eu não criei aqui uma classe pessoa, uma classe aluno e uma classe professor que herda de pessoa? Sim ou não? Sim. Pronto. O que é que acontece, ó? Presta atenção. Ele não disse aqui que é a habilidade de objetos de classes diferentes responderem a mesma mensagem. Ou seja, eu posso ter o mesmo método. Vamos supor um método aqui, sei lá, cadastrar. Dentro do aluno, para cadastrar, e tem um professor aqui. Deixa eu colocar preto aqui. Ó, vamos lá, presta atenção. Eu tenho um método cadastrar no aluno e eu tenho um método cadastrar no professor. Beleza? Até aí tudo bem? Sim. Só que eu posso ter um método cadastrar aqui também em pessoa. Ou seja, eu tenho o mesmo método em 3 classes diferentes. Objetos de classes diferentes respondem a mesma mensagem, mesmo método, de diferentes maneiras. Ou seja, o aluno ele vai cadastrar da forma dele. O professor ele vai cadastrar de outro jeito. E a pessoa ela cadastra de outra forma. Formas distintas, só que é o mesmo objeto. É o mesmo objeto não, desculpa. É a mesma mensagem. Beleza? Então é igual a imagem aqui diz, ó. É jogo de futebol. O aluno vai fazer de um jeito e o professor vai fazer de outro. Eu também queria falar do banco de dados que, por exemplo, estado. A pessoa coloca Bahia e outra pessoa bota BA. Não. Nada a ver. Dessa forma. Nada a ver. Ó, vamos lá. Lívia, você tem que entender, você tem que prestar atenção. Você está dormindo aí muito. Ó, leia isso aqui, leia. Leia em voz alta. É a habilidade de objetos de classes diferentes responderem a mesma mensagem de diferentes maneiras. Certo, vamos lá. Preste atenção, ó. Eu tenho uma classe aluno e um professor aluno. Ou em uma classe professor. Classe aluno e classe professor. Classe, eu posso criar um objeto aluno. Beleza? Então eu vou criar aqui. Lívia, é um objeto aluno. Ok? Eu vou criar aqui um professor. Tássio. Ok? Até aí, ok? O que é isso aqui, Lívia? Lívia. É o que, Lívia? Não, Lívia, classe. Isso aqui é um objeto, Lívia. Preste atenção. Se você não prestar atenção, não vai ter como não entender. Se você não prestar atenção, não tem como entender. Vamos lá, tô tentando, mas você tem que tentar também. Eu tô tentando. Tá não. Então, um objeto. Isso aqui é um objeto. O que é um objeto, Lívia? Lívia, um objeto é uma instância da classe. Uma instância. Ou seja, você pegou o modelo
aluno e criou um aluno. Você pegou um modelo professor e criou um professor. Ok? Até aí tudo bem, Lívia? Mais ou menos é ainda? Vamos lá, então, ó. Lívia, eu posso ter uma mensagem para ser enviada para ambos os objetos. Ou seja, eu posso querer requisitar um método ou um atributo, alguma coisa. Ok? Por exemplo, no caso da gente aqui foi cadastrar. Cadastrar. Só como exemplo. Então eu posso chamar esse método cadastrar. Ok? Até aí, tranquilo? Só que o cadastrar, o que é esse polimorfismo? É o mesmo método. Ele vem de onde? Ele vem da classe pessoa. Que Lívia e Tássio, ele herdam de uma pessoa. Certo? Só que Lívia, ela vai cadastrar nome, CPF, endereço, nome do pai, nome da mãe. Tássio, ele vai cadastrar formação, nome, CPF. Você está entendendo agora? Ou seja, os atributos são outros. Tássio é cadastrado de uma forma diferente. A ação é a mesma, a mensagem é a mesma, cadastre. Só que Lívia precisa de nome, nome da mãe, nome do pai, CPF e matrícula. Tássio, ele precisa de nome, CPF, matrícula, formação. Ou seja, Lívia não precisa da formação e eu preciso. Você entendeu agora? Ou seja, cadastrar é a mesma coisa que você está fazendo, você está cadastrando. Só que Lívia está cadastrando de uma forma diferente. Ele está recebendo a mensagem de uma forma diferente. E aí vem essa imagem. Ou seja, o que seria aqui? O objeto remetente, jogo de futebol. Então aqui seria jogo de futebol. Beleza? Jogo de futebol. Nesse caso aqui, o carinha, que é o homem aqui, ele recebeu de uma forma, ele ficou feliz e a mulher ficou triste. Eles reagiram àquele estímulo, àquela mensagem de uma forma diferente. Beleza? É a mesma mensagem. Vai ficar no código, sabe? Porque, por exemplo, é como se fosse um modelo que é o cadastro, não é isso? Certo, tá aqui na Só pessoa. como é que Tá eu na vou pessoa, o fazer modelo. isso? Só como é que eu vou fazer para mudar as Para perguntas definir. de cada um? Pra definir. Aí você vai sobrescrever o seu método. Você reescreve ele, tudo de novo. Na outra classe. Exatamente. Entendeu? Se vocês não reescrever, ele vai pegar tudo igual do que está lá em cima. Mas se você reescreve, ele vai pegar Lá em cima eu poderia da classe que botar você só criou. o nome, então, que é o que vai pedir pros dois. Por exemplo, aqui você vai botar só o que for genérico na classe pessoa. O que é genérico para os dois. Certo? Nome, CPF, nome. Nome, CPF, tá, exatamente. E aqui você vai colocar o que é específico do aluno. Então, no caso, seria acrescentar. Seria acrescentar, exatamente. Beleza? Ficou claro? Beleza. Generalização e herança. Generalização e herança a gente já viu, não foi isso? Então a gente já sabe o que é. Até no banco de dados você consegue ter isso aí, vocês já sabem o que é. A herança pode ser vista como um nível de abstração acima da encontrada entre classes e objetos. Na herança, classes semelhantes são agrupadas em hierarquias. Cada nível de uma hierarquia pode ser visto como um nível de abstração. Então você tem pessoa, você tem aluno. Aqui eu tenho um nível de abstração, ou seja, o que é que a pessoa tem? Ah, nome, endereço, telefone, beleza. Código. O que é que o aluno tem? Nome do pai, nome da mãe. E o que é que o professor tem? Formação. Então, o aluno vai ter tudo que tem na pessoa, mais nome do pai, nome da mãe. O professor vai ter tudo que tem na pessoa, mais a formação. Beleza? Isso aí é a herança.
A herança facilita o compartilhamento de comportamento entre classes. As diferenças ou variações de uma classe em particular pode ser organizada de forma mais clara. Então, ó, presta atenção, você tem uma figura, né? Essa figura ela pode ser uma figura geométrica ou ela pode ser uma linha. A figura geométrica ela pode ser um quadrado ou pode ser um círculo. Então, observe que se eu tivesse uma classe figura, ela ia ter as definições do que é uma figura. Depois eu tenho figura geométrica, e eu tenho uma linha, e eu tenho as definições. Depois eu tenho um quadrado, e eu tenho um círculo. E eu tenho suas definições. Ok? Ó, maior abstração é uma figura. Menor abstração é um quadrado. Por que menor? Porque você está especificando mais. Mas isso tá, tudo isso aí é uma classe só? Cada um desses é uma classe. Então aqui, ó, pessoa, aluno, professor. Pessoa, aluno, professor. Beleza? Aí se eu quisesse botar uma outra classe aqui, aluno do CETEP. O que que o aluno do CETEP tem que o aluno geral não tem? Beleza. É, mais ou menos. Você tá entendendo agora? Isso eu entendi, o que eu não entendi como é que ele vai herdar Animais. esse negócio Ele é aí. alto. Tipo, como é que ele vai... Entendeu? Ó, o que é que vai acontecer aqui, ó? A figura é a classe principal. Figura geométrica vai herdar tudo que tiver em figura. Beleza? O quadrado, ele herda tudo que tem em figura geométrica. Só que figura geométrica já herdou o que tem em figura. Então ele herda dos dois. Entendeu? Vamos entender, ó. Presta atenção. Aqui é teu avô, ó. Aqui é teu avô, figura. Certo? Aqui é teu pai. E aqui é tu. Então tu herdou do teu pai e do avô. Então aquele sinal de nascença, aquela doença que tu vai ter lá no futuro, tu herdou de quem? Do pai. E teu pai herdou de quem? Do teu avô. Beleza? E aí vai, né? Herança. Assim como na genética, lembra lá no começo que orientação a objeto, ele teve a ideia de onde? Da microbiologia. Por isso que tem essa questão de herança. Beleza? E o que que acontece, ó? Observe que isso aqui, ele está herdando apenas dessa. Beleza? Em algumas linguagens de programação, você consegue herdar de várias. Ok? O nome disso é chamado de herança múltipla. É quando você entende, não, agora na prática, como uma classe. Não se preocupe com a prática ainda. A gente vai ver isso na prática. Não se preocupe. Você entendeu o conceito? O conceito. Essa disciplina eu quero que vocês entendam o conceito. Não tire foto, bicho. Vai estar lá no YouTube depois tu vê. Pois copie. Tá. Ó, vamos lá, presta atenção. Ei, eu quero que vocês entendam os conceitos. Conceitos. Galera, o que é encapsulamento? O que é polimorfismo? O que é herança? Eu quero que vocês entendam os conceitos. Na prática, vocês vão ver que quando você precisar, quando a gente for utilizar, você vai entender. Por quê? Porque você já sabe o conceito. Eita, tem como tu voltar aí pra botar? Quando você entende o conceito direitinho, você consegue implementar na prática. Agora, se você não entender o conceito, e aí, negão, só lamento, tu não vai conseguir implementar na prática, não. Pode ser o melhor programador, mas se tu não souber o que é uma herança, na teoria, você não vai conseguir implementar na prática. Então, por exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo para Android, massa. Tu sabe Java, massa, baixa o Android Studio. Aí quando chega lá, tu precisa usar uma classe para criar um text box ou como é o nome daquele? Beatbox. Uma lista, né? Você precisa criar uma lista lá. Só que aquela lista, ela vai herdar propriedades de uma classe lista. Então você vai utilizar o que já tem lá.
Por isso que você tem que saber o conceito. Beleza? Então importa a classe e usa. Acabou. Estende a classe. No caso do Java, você usa a propriedade extend. Qual é o nome desse assunto geral? Joga pagadorela igual. Eu não entendi. O nome desse assunto geral. Orientação a objetos. Orientação do Paradigma orientado a objetos. Orientação a objetos. Joga pagadorela igual. Beleza? Você tá Oi? muito